Você está entre aqueles que recitam a oração do Senhor sem compreender seu verdadeiro poder? Talvez você a tenha proferido 100 vezes ou até 1000. Talvez você tenha crescido ouvindo-a na igreja, repetindo-a antes de dormir ou recitando-a antes das refeições. Mas você já parou para pensar por que está fazendo essa oração em particular? Qual era o propósito de Jesus ao nos dar essas palavras exatas? Era apenas uma oração simples para ser dita todos os dias, ou era algo muito mais profundo? E se lhe dissessem que Jesus revelou um plano de batalha, uma forma de se conectar com Deus e a chave definitiva para desbloquear o poder de Deus em sua vida nestas poucas linhas? E se esta oração não for apenas um apelo? E se for também uma arma, uma declaração e uma linha direta para o céu? A oração do Senhor é mais do que uma rotina. É um plano. Não é apenas uma leitura. É uma revelação. Antes de se tornar um modelo didático, uma forma de ensinar as pessoas a falar com Deus, a oração era recitada mecanicamente. Os primeiros cristãos seguiam o caminho da vida, que foi registrado na Didaquê, um manual da igreja do primeiro século. Isso diferenciava os cristãos da cultura ao seu redor. Não se trata de um feitiço mágico, é uma transformação completa da alma. Esta é uma oração que você pode fazer antes das refeições. Mas Jesus não parou por aí. Ele lhes disse: é assim que vocês devem orar. Neste caso, trata-se de uma guerra espiritual. Este é o plano de como falar com Deus. E uma vez que você entenda a profundidade dessa oração, você nunca mais orará da mesma maneira. Neste vídeo, vamos analisar a oração do Senhor de uma maneira inédita. Você aprenderá por que Jesus ensinou essa oração e o que a maioria das pessoas não percebe, o poder oculto em cada palavra e como a compreensão dessa oração pode transformar completamente seu relacionamento com Deus. Se você assistir ao vídeo até o final, não apenas fará essa oração, mas a fará com poder. Não se preocupe se achar que não entende a profundidade da oração. Vamos explicá-la detalhadamente para que você compreenda cada palavra, frase e significado com mais clareza. Suas orações nunca mais serão as mesmas depois de hoje. Ao final, oraremos juntos, usando a oração do Senhor da maneira como Jesus a ensinou, compreendendo plenamente seu significado e usando seu poder. O que está prestes a acontecer pode mudar para sempre a maneira como você se comunica com Deus. Este vídeo é para pessoas que oram, mas não se sentem próximas de Deus. Compartilhe-o com elas. Não se esqueça de curtir este vídeo antes de prosseguirmos. Isso ajuda a levar a mensagem de Deus a mais pessoas. Conte-nos nos comentários qual parte da oração do Senhor mais lhe toca. Por fim, compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-lo. Você nunca sabe como esta mensagem pode transformar a maneira como essa pessoa ora. Criamos vídeos aprofundados para cada livro da Bíblia, para ajudar você a crescer na fé e no seu relacionamento com Deus. Cada vídeo da série Histórias Bíblicas Profundas foi feito para explicar a Bíblia de uma forma simples, clara e profundamente impactante. Oramos para que este vídeo e todas as mensagens que enviamos despertem algo em seu espírito, uma fé tão forte que nada possa abalá-la. Além disso, algumas de nossas lições mais impactantes foram transformadas em e-books, para que você possa estudar quando for mais conveniente e aprender ainda mais. Clique no título para obter sua cópia. Então, vamos começar. Há uma palavra na oração do Senhor que muda tudo, e essa palavra é nosso. O poder de chamar Deus de Pai em Pai Nosso que estás nos céus. Você está entre aqueles que recitam a oração do Senhor sem compreender seu verdadeiro poder?
Talvez você a tenha proferido 100 vezes ou até 1000. Talvez você tenha crescido ouvindo-a na igreja, repetindo-a antes de dormir ou recitando-a antes das refeições. Mas você já parou para pensar por que está fazendo essa oração em particular? Qual era o propósito de Jesus ao nos dar essas palavras exatas? Era apenas uma oração simples para ser dita todos os dias, ou era algo muito mais profundo? E se lhe dissessem que Jesus revelou um plano de batalha, uma forma de se conectar com Deus e a chave definitiva para desbloquear o poder de Deus em sua vida nestas poucas linhas? E se esta oração não for apenas um apelo? E se for também uma arma, uma declaração e uma linha direta para o céu? A oração do Senhor é mais do que uma rotina. É um plano. Não é apenas uma leitura. É uma revelação. Antes de se tornar um modelo didático, uma forma de ensinar as pessoas a falar com Deus, a oração era recitada mecanicamente. Os primeiros cristãos seguiam o caminho da vida, que foi registrado na Didaquê, um manual da igreja do primeiro século. Isso diferenciava os cristãos da cultura ao seu redor. Não se trata de um feitiço mágico, é uma transformação completa da alma. Esta é uma oração que você pode fazer antes das refeições. Mas Jesus não parou por aí. Ele lhes disse: é assim que vocês devem orar. Neste caso, trata-se de uma guerra espiritual. Este é o plano de como falar com Deus. E uma vez que você entenda a profundidade dessa oração, você nunca mais orará da mesma maneira. Neste vídeo, vamos analisar a oração do Senhor de uma maneira inédita. Você aprenderá por que Jesus ensinou essa oração e o que a maioria das pessoas não percebe, o poder oculto em cada palavra e como a compreensão dessa oração pode transformar completamente seu relacionamento com Deus. Se você assistir ao vídeo até o final, não apenas fará essa oração, mas a fará com poder. Não se preocupe se achar que não entende a profundidade da oração. Vamos explicá-la detalhadamente para que você compreenda cada palavra, frase e significado com mais clareza. Suas orações nunca mais serão as mesmas depois de hoje. Ao final, oraremos juntos, usando a oração do Senhor da maneira como Jesus a ensinou, compreendendo plenamente seu significado e usando seu poder. O que está prestes a acontecer pode mudar para sempre a maneira como você se comunica com Deus. Este vídeo é para pessoas que oram, mas não se sentem próximas de Deus. Compartilhe-o com elas. Não se esqueça de curtir este vídeo antes de prosseguirmos. Isso ajuda a levar a mensagem de Deus a mais pessoas. Conte-nos nos comentários qual parte da oração do Senhor mais lhe toca. Por fim, compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-lo. Você nunca sabe como esta mensagem pode transformar a maneira como essa pessoa ora. Criamos vídeos aprofundados para cada livro da Bíblia, para ajudar você a crescer na fé e no seu relacionamento com Deus. Cada vídeo da série Histórias Bíblicas Profundas foi feito para explicar a Bíblia de uma forma simples, clara e profundamente impactante. Oramos para que este vídeo e todas as mensagens que enviamos despertem algo em seu espírito, uma fé tão forte que nada possa abalá-la. Além disso, algumas de nossas lições mais impactantes foram transformadas em e-books, para que você possa estudar quando for mais conveniente e aprender ainda mais. Clique no título para obter sua cópia. Então, vamos começar. Há uma palavra na oração do Senhor que muda tudo, e essa palavra é nosso. O poder de chamar Deus de Pai em Pai Nosso que estás nos céus. Se chamar Deus de nosso Pai, muda a forma como falamos com Ele. Então, o que Jesus diz a seguir muda a forma como o vemos. Santificado seja o teu nome. Descobrindo a santidade de Deus,
santificado seja o teu nome. Quantas vezes você já disse essas palavras sem refletir muito sobre elas? A palavra santificado não é algo que usamos todos os dias. Significa santo, separado ou sagrado. Mas Jesus não nos disse apenas para dizer que o nome de Deus é santo. Ele também nos disse para vivermos como se o fosse. A santificação do nome, ou Kiddush Hashem, é uma tradição judaica profundamente enraizada nesse apelo. No passado, o tetragrama, que representa o nome pessoal de Deus, YHWH, era tão sagrado que não era permitido pronunciá-lo em voz alta. Santificar o seu nome significa agir de forma a impedir que a sua reputação seja profanada no cenário mundial. Os nomes na Bíblia são mais do que simples rótulos. Eles revelam quem alguém é, sua autoridade e seu caráter. É por isso que o nome de Deus é tão importante. Ele representa a própria essência de Deus. Quando Moisés pergunta a Deus qual é o seu nome em Êxodo 3, Deus responde: Eu sou o que sou. Naquele momento, Deus não estava apenas dando a Moisés um nome para chamá-lo. Ele também estava falando sobre quão eterno e imutável Ele é. Quando Jesus nos ensina a orar, santificado seja o teu nome, Ele está nos lembrando que estamos falando com o Deus Santíssimo. Mas há algo que a maioria das pessoas não percebe. Não se trata apenas de respeitar o nome de Deus. Em um sentido teológico, não é um pedido para que Deus se torne santo, porque Ele já é santo. Em vez disso, é uma oração para que não envergonhemos o seu nome. É uma oração pela nossa honestidade, para que aqueles que nos observam vejam quão santo Deus é na maneira como vivemos. Se dizemos, santificado seja o teu nome, estamos dizendo a Deus que o seu nome é santo e que devemos tratá-lo como santo. Já que o nome de Deus é santo, nossas vidas também devem ser santas. Neste ponto, a coisa fica pessoal. Você realmente acredita quando diz, santificado seja o teu nome, mas não trata Deus como prioridade máxima em sua vida? Você está realmente honrando o nome dele se o chama de Senhor, mas não segue as suas regras? Se você o louva em palavras no domingo, mas faz algo que contradiz o que disse na segunda-feira, você está realmente honrando o nome dele? Jesus não nos ensinou apenas uma frase. Ele nos pediu para vivermos de uma certa maneira. Pense no mundo em que vivemos hoje. Todos os dias as pessoas usam o nome de Deus de forma blasfêmia, em filmes, músicas e na linguagem cotidiana. O nome de Deus é usado como se não significasse nada. No entanto, a Bíblia diz que o nome de Deus é forte. No Antigo Testamento, os israelitas tinham tanto medo de pronunciar o nome de Deus que nem sequer o escreviam. As pessoas que escreviam o nome de Deus, YHWH, paravam, lavavam as mãos e usavam uma caneta nova só para escrevê-lo. Era assim tão sagrado. Hoje em dia, porém, as pessoas o pronunciam sem pensar duas vezes. Algumas até zombam dele. Agora é a nossa vez. Somos diferentes? Vivemos de uma forma que realmente demonstra ao mundo que o nome de Deus é único? Ou apenas nos misturamos à multidão e o tratamos como qualquer outra pessoa? É poderoso pronunciar o nome de Jesus. Filipenses 2:9-11 diz que Deus o elevou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Diz que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, em toda a terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Assim é o poder do seu nome. Este não é um dia qualquer, é um dia santo. Jesus expulsou demônios em seu nome. Os discípulos fizeram o bem aos enfermos em seu nome. Oramos a Ele quando falamos. Assim, quando dizemos, santificado seja o teu nome, prometemos honrar o seu nome nas palavras que usamos, viver de uma maneira que honre o seu nome
e mostrar o seu nome a um mundo que se esqueceu do seu poder. Observe o que está acontecendo ao nosso redor. As pessoas não apenas ignoram a Deus, como também lutam ativamente contra Ele. Escolas, arte e a vida pública estão se desfazendo do seu nome. O inimigo sabe que pode eliminar o temor a Deus tirando o seu nome. Mas somos instruídos a ser diferentes. Não se limite a dizer as palavras quando orar. Pergunte a si mesmo: minha vida honra o nome de Deus? Mostro ao mundo quem Ele realmente é através da minha maneira de viver? Pois, uma vez que você saiba o que significa dizer santificado seja o teu nome, você nunca mais orará da mesma maneira. Dizer santificado seja o teu nome ao orar significa honrar a identidade de Deus. O que Jesus diz a seguir é ainda mais surpreendente. A frase venha o teu reino clama para que Deus governe o mundo. À primeira vista soa como uma frase simples, um belo pensamento religioso. Mas, se você realmente entender o seu significado, perceberá que é um grito de guerra. Esta primeira parte da oração é muito semelhante à antiga oração judaica Kadish em sua estrutura. Ambas as orações começam com o louvor ao nome de Deus e o desejo de que o seu reino se estabeleça, em vez de pedidos pessoais ou listas de desejos. Isso demonstra que as orações estão profundamente enraizadas no anseio pela soberania de Deus. Quando Jesus nos disse para orar, venha o teu reino, Ele quis dizer que devemos pedir uma tomada de poder espiritual, uma completa mudança de poder. A verdade é que o reino de Deus e o reino deste mundo estão sempre em conflito. A questão é, qual deles você está construindo agora? Podemos ver o reino deste mundo. Ele está por toda parte. As pessoas são obcecadas por poder, dinheiro, status e por alimentar seus próprios egos. Por algum motivo, esse sistema diz para você fazer o que te faz feliz, não importa o que. Nesse reino, cada um tem sua própria ideia do que é verdade, e o bem é chamado de mal, e o mal é chamado de bem. Mas o reino de Deus não é assim. Os primeiros serão os últimos no reino de Deus, e os últimos serão os primeiros. Os humildes são exaltados no reino de Deus, enquanto os orgulhosos são humilhados. Ser poderoso no reino de Deus não significa governar, mas servir. O rei do reino de Deus morreu pelo seu povo, em vez de fazê-los morrer por ele. Este é o reino pelo qual Jesus nos disse para orar. Com essa frase, você pode sentir a tensão escatológica de já, ainda não. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus inauguraram o reino de Deus, mas ele ainda não está totalmente consumado. Portanto, orar assim é uma sedição espiritual contra os sistemas corruptos do mundo. É uma forte declaração de apoio a uma ordem superior no futuro, que ao mesmo tempo irrompe no presente. Mas a maioria das pessoas ignora este detalhe. O reino de Deus não é algo que acontecerá apenas no futuro. Somos chamados a trazê-lo ao mundo agora mesmo. Quando Jesus chegou lá, ele não falou apenas de um céu distante, ele falou do reino. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo, disse ele. Mateus 4:17. Não apenas para realizar milagres, ele expulsou demônios, curou enfermos e perdoou pecados. Isso foi para mostrar como o reino de Deus se manifesta na vida real. Agora somos chamados a continuar fazendo esse trabalho. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas não quer realmente que o reino de Deus venha. Elas querem que o seu reino venha ao mundo. Elas querem que a sua vontade, os seus planos e os seus desejos se realizem. Essas pessoas querem um reino seguro, um reino onde Deus abençoe as suas vidas, mas que não transforme verdadeiramente os seus corações.
mas elas permanecem no trono porque querem um reino onde Jesus esteja presente. Portanto, não devemos dizer: Senhor, abençoe o meu reino. Em vez disso, Jesus nos ensinou a dizer: venha o teu reino. Isso significa abrir mão. Significa concordar com a vontade de Deus, não com a nossa. Significa: deixe Deus no comando. Estabeleça o seu domínio sobre a minha vida, a minha casa, a minha cidade e o mundo inteiro. O inimigo não quer que o reino de Deus venha, e isso também significa guerra. Você se torna uma ameaça para as forças das trevas assim que começa a orar com fervor. Pedir a Deus que o guie para território inimigo é algo muito sério. Você está pedindo luz para dissipar as trevas. Em suas orações, você está pedindo um reino que destruirá tudo o que Satanás construiu. O mundo em que vivemos hoje mostra que as pessoas escolheram o reino errado. As mentiras, a divisão e a corrupção demonstram que o mundo se afastou do governo de Deus. Mas Jesus não nos disse para simplesmente esperarmos pelo céu sem fazer nada. Ele nos disse para orarmos para que o reino venha. Dizer, santificado seja o teu nome, ao orar, significa honrar a identidade de Deus. O que Jesus diz a seguir é ainda mais surpreendente. A frase, venha o teu reino, clama para que Deus governe o mundo. À primeira vista, soa como uma frase simples, um belo pensamento religioso. Mas se você realmente entender o seu significado, perceberá que é um grito de guerra. Esta primeira parte da oração é muito semelhante à antiga oração judaica Kadish, em sua estrutura. Ambas as orações começam com o louvor ao nome de Deus e o desejo de que o seu reino se estabeleça, em vez de pedidos pessoais ou listas de desejos. E isso demonstra que as orações estão profundamente enraizadas no anseio pela soberania de Deus. Quando Jesus nos disse para orar, venha o teu reino, ele quis dizer que devemos pedir uma tomada de poder espiritual, uma completa mudança de poder. A verdade é que o reino de Deus e o reino deste mundo estão sempre em conflito. A questão é, qual deles você está construindo agora? Podemos ver o reino deste mundo. Ele está por toda parte. As pessoas são obcecadas por poder, dinheiro, status e por alimentar seus próprios egos. Por algum motivo, esse sistema diz para você fazer o que te faz feliz, não importa o que. Nesse reino, cada um tem sua própria ideia do que é verdade. E o bem é chamado de mal, e o mal é chamado de bem. Mas o reino de Deus não é assim. Os primeiros serão os últimos no reino de Deus, e os últimos serão os primeiros. Os humildes são exaltados no reino de Deus, enquanto os orgulhosos são humilhados. Ser poderoso no reino de Deus não significa governar, mas servir. O rei do reino de Deus morreu pelo seu povo, em vez de fazê-los morrer por ele. Este é o reino pelo qual Jesus nos disse para orar. Com essa frase, você pode sentir a tensão escatológica de já ainda não. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus inauguraram o reino de Deus, mas ele ainda não está totalmente consumado. Portanto, orar assim é uma sedição espiritual contra os sistemas corruptos do mundo. É uma forte declaração de apoio a uma ordem superior no futuro que, ao mesmo tempo, irrompe no presente. Mas a maioria das pessoas ignora este detalhe. O reino de Deus não é algo que acontecerá apenas no futuro. Somos chamados a trazê-lo ao mundo agora mesmo. Quando Jesus chegou lá, ele não falou apenas de um céu distante. Ele falou do reino. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo, disse ele. Mateus 4,17. Não apenas para realizar milagres, ele expulsou demônios, curou enfermos e perdoou pecados. Isso foi para mostrar como o reino de Deus se manifesta na vida real. Agora, somos chamados a continuar fazendo esse trabalho.
Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas não quer realmente que o reino de Deus venha. Elas querem que o seu reino venha ao mundo. Elas querem que a sua vontade, os seus planos e os seus desejos se realizem. Essas pessoas querem um reino seguro, um reino onde Deus abençoe as suas vidas, mas que não transforme verdadeiramente os seus corações. Mas elas permanecem no trono porque querem um reino onde Jesus esteja presente. Portanto, não devemos dizer, Senhor, abençoe o meu reino. Em vez disso, Jesus nos ensinou a dizer, venha o teu reino. Isso significa abrir mão. Significa concordar com a vontade de Deus, não com a nossa. Significa, deixe Deus no comando. Estabeleça o seu domínio sobre a minha vida, a minha casa, a minha cidade e o mundo inteiro. O inimigo não quer que o reino de Deus venha, e isso também significa guerra. Você se torna uma ameaça para as forças das trevas, assim que começa a orar com fervor. Pedir a Deus que o guie para território inimigo é algo muito sério. Você está pedindo luz para dissipar as trevas. Em suas orações, você está pedindo um reino que destruirá tudo o que Satanás construiu. O mundo em que vivemos hoje mostra que as pessoas escolheram o reino errado. As mentiras, a divisão e a corrupção demonstram que o mundo se afastou do governo de Deus. Mas Jesus não nos disse para simplesmente esperarmos pelo céu sem fazer nada. Ele nos disse para orarmos para que o reino venha. Dizer, santificado seja o teu nome, ao orar, significa honrar a identidade de Deus. O que Jesus diz a seguir é ainda mais surpreendente. A frase, venha o teu reino, clama para que Deus governe o mundo. À primeira vista, soa como uma frase simples, um belo pensamento religioso. Mas, se você realmente entender o seu significado, perceberá que é um grito de guerra. Esta primeira parte da oração é muito semelhante à antiga oração judaica Kadish em sua estrutura. Ambas as orações começam com o louvor ao nome de Deus e o desejo de que o seu reino se estabeleça, em vez de pedidos pessoais ou listas de desejos. Isso demonstra que as orações estão profundamente enraizadas no anseio pela soberania de Deus. Quando Jesus nos disse para orar, venha o teu reino, ele quis dizer que devemos pedir uma tomada de poder espiritual, uma completa mudança de poder. A verdade é que o reino de Deus e o reino deste mundo estão sempre em conflito. A questão é, qual deles você está construindo agora? Podemos ver o reino deste mundo. Ele está por toda parte. As pessoas são obcecadas por poder, dinheiro, status e por alimentar seus próprios egos. Por algum motivo, esse sistema diz para você fazer o que te faz feliz, não importa o que. Nesse reino, cada um tem sua própria ideia do que é verdade. E o bem é chamado de mal, e o mal é chamado de bem. Mas o reino de Deus não é assim. Os primeiros serão os últimos no reino de Deus, e os últimos serão os primeiros. Os humildes são exaltados no reino de Deus, enquanto os orgulhosos são humilhados. Ser poderoso no reino de Deus não significa governar, mas servir. O rei do reino de Deus morreu pelo seu povo, em vez de fazê-los morrer por ele. Este é o reino pelo qual Jesus nos disse para orar. Com essa frase, você pode sentir a tensão escatológica de já, ainda não. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus inauguraram o reino de Deus, mas ele ainda não está totalmente consumado. Portanto, orar assim é uma sedição espiritual contra os sistemas corruptos do mundo. É uma forte declaração de apoio a uma ordem superior no futuro, que ao mesmo tempo irrompe no presente. Mas a maioria das pessoas ignora este detalhe. O reino de Deus não é algo que acontecerá apenas no futuro. Somos chamados a trazê-lo ao mundo agora mesmo. Quando Jesus chegou lá,
Ele não falou apenas de um céu distante, ele falou do reino. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo, disse ele. Mateus 4,17. Não apenas para realizar milagres, ele expulsou demônios, curou enfermos e perdoou pecados. Isso foi para mostrar como o reino de Deus se manifesta na vida real. Agora, somos chamados a continuar fazendo esse trabalho. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas não quer realmente que o reino de Deus venha. Elas querem que o seu reino venha ao mundo. Elas querem que a sua vontade, os seus planos e os seus desejos se realizem. Essas pessoas querem um reino seguro, um reino onde Deus abençoe as suas vidas, mas que não transforme verdadeiramente os seus corações. Mas elas permanecem no trono porque querem um reino onde Jesus esteja presente. Portanto, não devemos dizer: Senhor, abençoe o meu reino. Em vez disso, Jesus nos ensinou a dizer: venha o teu reino. Isso significa abrir mão. Significa concordar com a vontade de Deus, não com a nossa. Significa: deixe Deus no comando. Estabeleça o seu domínio sobre a minha vida, a minha casa, a minha cidade e o mundo inteiro. O inimigo não quer que o reino de Deus venha. E isso também significa guerra. Você se torna uma ameaça para as forças das trevas, assim que começa a orar com fervor. Pedir a Deus que o guie para território inimigo é algo muito sério. Você está pedindo luz para dissipar as trevas. Em suas orações, você está pedindo um reino que destruirá tudo o que Satanás construiu. O mundo em que vivemos hoje mostra que as pessoas escolheram o reino errado. As mentiras, a divisão e a corrupção demonstram que o mundo se afastou do governo de Deus. Mas Jesus não nos disse para simplesmente esperarmos pelo céu sem fazer nada. Ele nos disse para orarmos para que o reino venha. Muitas pessoas têm dificuldade com isso porque o mundo nos diz para planejar, poupar e proteger nosso futuro. No entanto, Jesus nos diz para dependermos de Deus todos os dias. Pense nisso por um instante. Quantas vezes você já passou a noite em claro preocupado com dinheiro, seu emprego ou como vai sustentar sua família? Esta parte da oração trata da preocupação que surge quando não sabemos o que o futuro nos reserva. Jesus nos diz para termos uma grande mudança de mentalidade. Parar de nos preocupar com o que não temos e começar a confiar naquele que sempre nos deu o que precisamos. Observe os israelitas no deserto. Todos os dias, Deus lhes enviava maná do céu. Havia, porém, uma regra estrita. Eles só podiam recolher o que precisavam naquele dia. Não podiam guardar o que não precisavam, pois estragaria. Por quê? Porque Deus os estava ensinando a depender dele diariamente. Isso servia para mostrar-lhes que o sustento não vinha do seu próprio trabalho, mas dele. É isso também que Jesus quer que aprendamos. Mas sejamos honestos, isso é difícil. Tudo em nós anseia por segurança. Precisamos saber que tudo ficará bem pelos próximos 5, 10 ou 20 anos. Queremos ter certeza de que nunca teremos que passar por dificuldades. Mas Jesus nos diz para pedirmos o pão nosso de cada dia. Isso não significa que Deus não goste de planos. Significa que Ele quer que confiemos nele. E isso vai além do dinheiro. Por que não falar sobre força emocional? Muitas vezes, buscamos paz suficiente para durar a semana toda, mas na quarta-feira já estamos exaustos. Venham a mim todos os dias, diz Jesus. Hoje, digam-me do que precisam. Hoje e todos os dias seguintes, eu lhes darei força, sabedoria, paciência e alimento. Observem como Jesus viveu. Ele não carregava uma bolsa de ouro. Não se preocupava com a comida que encontraria. Ele depositava toda a sua confiança no Pai, o que é o melhor exemplo para nós.
Na verdade, quando começamos a viver assim, confiando em Deus todos os dias, em vez de economizar dinheiro para nos sentirmos seguros, nos sentimos livres de uma maneira que o mundo não pode nos dar. Quando sabemos que estamos nas mãos de um provedor confiável, nossa ansiedade diminui. Agora, pense na cultura em que vivemos hoje. O estresse para ter sucesso, a fixação em dinheiro e a preocupação constante com o futuro. Isso é desgastante. Jesus, por outro lado, diz: deixe para lá. Hoje, peça o que você precisa. Eu cuidarei do amanhã. Eis a questão. O que seria diferente em sua vida se você realmente acreditasse que Deus cuidaria de você todos os dias? Se você parasse de ter medo do que pode acontecer e depositasse sua confiança nele aqui e agora? Se você realmente vivesse como se o mesmo Deus que alimentou os israelitas, enviou corvos para cuidar de Elias e fez o pão e os peixes crescerem em abundância, estivesse cuidando de você agora? Porque Ele está. Não se limite a repetir as palavras na próxima vez que fizer esta parte da oração do Senhor. Sinta-as. Deixe que elas o separem do seu trabalho, do seu dinheiro e do seu próprio poder de fazer as coisas acontecerem. Pois a verdadeira paz não vem da certeza de tudo. Ela vem de saber que seu Pai Celestial sempre lhe dará o que você precisa. E se você pensa assim, então suas preocupações de hoje não têm a menor chance. Assim como pedir o pão nosso de cada dia nos ensina a depender de Deus, pedir perdão nos ensina a nos libertar da culpa, da raiva e das coisas que nos impedem de seguir em frente com nossas vidas. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É a chave para a liberdade. Esta oração é muito diferente por causa desta parte. Sabe o que Jesus diz? Ele nos diz mais do que isso. Ele diz que devemos perdoar os outros da mesma forma que queremos ser perdoados. É aí que a maioria das pessoas encontra dificuldades. Basta dizer: Deus, perdoe-me. É muito mais difícil dizer: Deus, ajude-me a perdoá-los. Mas Jesus estabelece uma conexão clara entre essas duas ações. Esta é a única parte da oração que contém uma cláusula condicional, que estabelece o que é conhecido como lei da reciprocidade. Esta é uma lição muito importante para a teologia. A misericórdia de Deus não pode entrar em um coração que não demonstra misericórdia aos outros. Não é que Deus não queira perdoar. É que um coração que não perdoa não pode receber o amor e a graça que Ele oferece. Você já se sentiu distante de Deus, mas não conseguia entender o porquê? Talvez você estivesse orando, lendo a Bíblia ou até mesmo indo à igreja, mas algo parecia errado. Jesus nos dá a resposta agora mesmo. Não podemos experimentar plenamente a misericórdia de Deus quando não perdoamos os outros. Isso endurece nossos corações, distorce nossas orações e nos aprisiona em um ciclo de sofrimento. Em Mateus 6:14-15, Jesus deixou isso bem claro. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós também. Mas vosso Pai não perdoará os vossos pecados, se não perdoardes os pecados dos outros. Este é um fato que nos faz refletir. Significa que, quando guardamos rancor, nos impedimos de receber o perdão de que tanto precisamos. Pense na história de Mateus 18 sobre o servo ingrato. Em sua bondade, um rei perdoou um homem por uma enorme dívida que ele jamais conseguiria pagar. Mas o que esse homem fez? Ele saiu imediatamente e se recusou a perdoar alguém que lhe devia uma quantia tão pequena. O homem foi enviado para a prisão pelo rei, que perguntou: Você não deveria ter tido misericórdia do seu companheiro assim como eu tive de você? Sim, é isso que acontece quando não perdoamos.
Fomos perdoados de uma enorme dívida. Todos os nossos pecados, fracassos e vezes em que desobedecemos a Deus. Mesmo assim, nos apegamos a pequenas queixas com muita frequência. As pessoas dizem: mas eles me magoaram, mas eles não merecem isso. Ou talvez: mas eles nem sequer se desculparam. Mas será que realmente merecíamos ser perdoados? Antes de Deus escolher enviar Jesus, fomos até Ele completamente limpos e arrependidos de todos os nossos pecados? De forma alguma. De acordo com Romanos 5:8, Cristo morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores. Em outras palavras, perdoamos não porque a outra pessoa mereça, mas porque nós também não merecíamos. Na igreja primitiva, o beijo da paz era dado e recebido durante a liturgia, imediatamente antes da comunhão, para garantir que nenhum fiel se aproximasse do altar estando zangado com alguém. Esse versículo foi posto em prática. Eles sabiam que viver essa liberdade era importante. Para que fique claro, isso não significa agir como se o que aconteceu estivesse certo. Não significa deixar pessoas ruins voltarem para a sua vida ou ignorar a dor. Significa deixá-las ir, entregá-las a Deus e dizer a elas: não vou deixar essa raiva crescer no meu coração. Não vou deixar que as ações delas me controlem. O mais bonito é que perdoar alguém também te liberta. Estudos já mostraram que guardar raiva aumenta o estresse, prejudica o sistema imunológico e aumenta a probabilidade de desenvolver depressão. Por outro lado, pessoas que perdoam têm mais paz, melhor saúde e até vivem mais. Mas Jesus já sabia disso muito antes da ciência comprovar. É por isso que ele fez do perdão uma parte fundamental desta oração. Vamos ver o outro lado agora. Sendo honestos, precisamos nos perdoar às vezes. Não apenas a Deus, mas também às pessoas que magoamos. Magoamos outras pessoas, dissemos coisas ruins e fizemos coisas erradas. Devemos desejar o perdão de Deus. Mas também devemos ser humildes o suficiente para tentar fazer as pazes quando possível. Agora a questão é: quem você precisa esquecer e perdoar? Pode ser um pai, um amigo ou um cônjuge de muito tempo atrás. Pode ser você mesmo. Você também pode precisar pedir perdão a alguém, pois Jesus deixa claro que não podemos receber o perdão de Deus sem também o conceder. Não importa quão fortes sejam nossas orações ou quão livres desejemos nos sentir, devemos nos libertar das correntes da raiva. Faça mais do que apenas dizer as palavras quando orar esta parte da oração do Senhor. Eu as considero verdadeiras. Permita que elas o transformem. Você também deve prestar atenção aos nomes que Deus lhe dá. Não é fácil perdoar, mas é importante fazê-lo. E quando você finalmente se libertar desse peso, verá que ele não estava apenas os impedindo, mas também impedindo você. Além disso, Deus nunca quis que você vivesse dessa maneira. Neste momento, o Espírito Santo está chamando sua atenção para alguém em sua vida que está preso à raiva. Essa pessoa pode ser liberta por causa desta mensagem. Ao compartilhar esta palavra profética, você não está apenas enviando um vídeo, você também está liberando o poder da libertação em sua própria vida para todos em sua rede. Compartilhe isso com eles agora mesmo e seja um agente de liberdade. Batalha espiritual na oração. Não nos deixes cair em tentação. Esta próxima parte da oração do Senhor nos prepara para as batalhas que virão. O perdão nos liberta das correntes do passado. Jesus nos diz para orar: não nos deixes desviar. Mas você já parou para pensar nisso? O que leva Deus a nos tentar? Algumas pessoas têm dificuldade com essa frase porque parece que estamos pedindo a Deus para não fazer algo que Ele normalmente faria. Mas não era isso que Jesus queria dizer.
A Bíblia deixa isso bem claro. Em Tiago 1,13, diz que Deus não é tentado pelo mal e não tenta ninguém. Por que então Jesus pediu isso em sua oração? Ela nos ensinou a permanecer espiritualmente alertas, porque a tentação é uma realidade da vida que não pode ser evitada. A palavra grega usada aqui, peirasmos, é frequentemente o centro de divergências entre teólogos. É possível que essa palavra signifique prova, como em uma prova de fé, ou tentação, como em um impulso para pecar. Muitas pessoas veem essa oração como uma súplica. Não nos deixes desanimar quando formos tentados. Isso porque a Bíblia diz que Deus não nos tenta. Há muita humildade espiritual nessa oração. É certo que você cederá à tentação. É algo com que todos temos que lidar. Está escrito em Mateus 4, que Satanás até tentou Jesus no deserto. Ceder à tentação é pecado, não a tentação em si. Por isso, Jesus nos ensina a orar por segurança antes mesmo de entrarmos na batalha. Pense bem, quantas vezes as pessoas se deixam cair no pecado, no vício ou em más decisões, porque não estavam prestando atenção. Não era que estivessem orando contra a tentação. Estavam apenas esperando ter força suficiente para dizer não naquele momento. Jesus, por outro lado, nos diz para não esperarmos que a tentação venha até nós para lutarmos contra ela. Se possível, pedimos a Deus que nos mostre como nos manter longe dela. Isso é uma admissão de que somos fracos. Ao contrário dos antigos estoicos que tinham certeza de sua força para lidar com qualquer desafio, os cristãos oram para não serem testados além de suas capacidades, sabendo que, sem a graça de Deus, todos podem falhar. Nesse caso, a guerra espiritual entra em cena, pois a tentação não se resume à fraqueza. É também uma estratégia planejada. O inimigo nos observa. Ele sabe o que nos torna fracos, o que não vemos e quais são nossos hábitos. Não é como se ele tentasse nos tentar com coisas que não nos importam. Em vez disso, ele tenta justamente com aquilo com que mais lutamos. É por isso que Jesus nos diz para orarmos assim todos os dias. Há uma batalha constante pela sua mente, sua pureza, seu foco e sua honra, quer você saiba disso ou não. Se você não tem proteção espiritual, está entrando em território inimigo sem armas. Observem Pedro. Satanás pediu para peneirar todos vocês como trigo, disse Jesus aos seus seguidores antes de ser preso. Mas eu orei por você, para que a sua fé não vacilasse. Lucas 22, 31 a 33. Jesus não apenas disse a Pedro para ser forte, ele também orou por ele. Mas o que Pedro fez? Ele depositou sua fé na própria força. Quando foi tentado, não deu ouvidos à advertência de Jesus e o negou 3 vezes. Isso é diferente de José em Gênesis 39. No momento em que a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, ele não discutiu nem tentou se defender sozinho. Ele fugiu. Ele se afastou fisicamente da tentação imediatamente. É isso que diferencia aqueles que permanecem firmes daqueles que caem. As pessoas que permanecem firmes não oram apenas depois de caírem. Elas oram antes mesmo de se machucarem. Elas se antecipam ao ataque. Elas não pedem a Deus apenas força para lutar. Elas também pedem sabedoria para se manterem longe da situação por completo. E aqui está algo poderoso. Se você acredita no que está escrito em 1 Coríntios 10:13, Deus não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Mas quando você sentir vontade de ceder, Ele também lhe mostrará como escapar. Em outras palavras, sempre há uma saída. Não importa o que aconteça, Deus sempre nos dá uma saída, mas precisamos estar prontos para aproveitá-la. Como então devemos viver esta parte da oração do Senhor? Primeiro, precisamos estar alertas.
Estejam alertas e sejam sensatos. Diz 1 Pedro 5:8. O diabo, seu inimigo, anda ao redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Como nosso inimigo está sempre procurando uma brecha, não podemos baixar a guarda. Em seguida, precisamos ter cuidado com as nossas influências. A tentação muitas vezes vem das coisas que permitimos entrar em nossas mentes, como entretenimento, relacionamentos e conversas. Se você está lutando contra a luxúria e continua assistindo a coisas imorais, está alimentando aquilo que está orando para que pare. Você achará mais difícil controlar sua raiva se estiver cercado de pessoas que lhe fazem mal. Terceiro, precisamos correr para Deus, em vez de apenas fugir do pecado. Há muitas pessoas que tentam lutar contra a tentação sozinhas. Resistir vai além da simples resistência. Portanto, sujeitem-se a Deus. Diz Tiago 4:7. Lutem contra o diabo, e ele fugirá de vocês. Preste atenção à ordem. Primeiro, entregue-se a Deus. Depois, lute contra ele. Você não apenas luta contra o pecado, você se preenche com algo melhor. Você ora contra a tentação apenas quando ela surge, ou também ora contra ela antes que surja? Você está espiritualmente consciente ou está caindo nas armadilhas do inimigo sem proteção? Esta parte da oração nos foi dada por Jesus por um motivo. A tentação e a batalha são reais, e nós cairemos se não estivermos preparados. Mas há boas notícias. Deus já nos deu as ferramentas necessárias para vencer. A questão é se as usaremos. Aprendemos a depender de Deus quando pedimos o pão nosso de cada dia. Da mesma forma, aprendemos a nos libertar da culpa, da raiva e de outras coisas que nos impedem de seguir em frente com nossas vidas quando pedimos perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É a chave para a liberdade. Esta oração é diferente por causa desta parte. Você sabe o que Jesus diz? Não é só isso que ele nos diz. As pessoas dizem que devemos perdoar os outros da mesma forma que queremos ser perdoados. É aí que a maioria das pessoas encontra dificuldades. Dizer, Deus, perdoe-me, é muito difícil. É realmente complicado dizer, Deus, ajude-me a perdoá-los. Mas Jesus estabelece uma ligação clara entre essas duas coisas. É a única parte da oração com uma cláusula condicional, que estabelece uma lei da reciprocidade. Esta é uma lição sagrada que precisamos aprender. A misericórdia de Deus não pode entrar em um coração que não tem misericórdia dos outros. A verdade é que Deus não quer perdoar. Um coração que não perdoa não pode receber o seu amor e a sua graça. Você já se sentiu distante de Deus sem saber o porquê? Alguns de vocês podem ter orado, lido a Bíblia ou até mesmo ido à igreja, mas algo parecia errado. Agora mesmo, Jesus nos dá a resposta. Quando não perdoamos os outros, não conseguimos experimentar plenamente o amor de Deus. Isso endurece nossos corações, atrapalha nossas orações e nos mantém em um ciclo de sofrimento. Jesus deixou isso bem claro em Mateus 6, 14 a 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas, se não perdoardes os pecados dos outros, também vosso Pai não vos perdoará os vossos. Este fato deveria nos fazer despertar. Significa que, quando estamos com raiva, impedimos a nós mesmos de receber o perdão de que realmente precisamos. Pense na história em Mateus 18 sobre o servo ingrato. Um rei foi bondoso e perdoou um homem por uma enorme dívida que ele jamais conseguiria pagar. Mas o que esse homem fez? Ele partiu imediatamente e não perdoou alguém por uma dívida tão pequena. Você não deveria ter tido misericórdia do seu companheiro, assim como eu tive de você?
Perguntou o rei ao mandar o homem para a prisão. Por que fazemos isso quando não perdoamos? Tudo o que fizemos de errado, todos os nossos pecados e todas as vezes em que não seguimos as regras de Deus foram perdoados. Por outro lado, muitas vezes guardamos rancor por pequenas mágoas. Outros podem dizer, mas eles me magoaram, mas eles não merecem, ou mas eles nem sequer se desculparam. Mas será que realmente merecíamos ser perdoados? Temos certeza de que estávamos puros e arrependidos de todos os nossos pecados antes de Deus enviar Jesus? De forma alguma. Romanos 5:8 diz: Cristo morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores. Não perdoamos porque a outra pessoa merece, mas sim porque nós também não merecíamos. Quando a igreja era jovem, o beijo da paz era dado e recebido durante o culto, logo antes da comunhão. Para que ninguém que cresce se aproximasse do altar zangado com outra pessoa, esse versículo foi instituído. Eles sabiam que era importante desfrutar de sua liberdade. Para deixar claro, isso não significa que você deva agir como se o que aconteceu estivesse certo, desistir da dor, ou deixar pessoas ruins voltarem para a sua vida, não é o que significa. Você precisa deixá-las ir, entregá-las a Deus e dizer a elas: não vou deixar essa raiva crescer no meu coração. Não vou deixar que as ações delas me influenciem. Quando você perdoa alguém, você também se liberta. Sentir raiva e se apegar a ela pode até te deixar mais estressado, fraco e propenso à depressão. Pessoas que perdoam os outros, por outro lado, são mais felizes, saudáveis e até vivem mais. Mas Jesus sabia disso há muito tempo, muito antes da ciência comprovar. É por isso que ele fez do perdão uma parte importante desta oração. Agora, vamos olhar para o outro lado. Para sermos honestos, precisamos nos perdoar, não apenas a Deus e as pessoas que magoamos. Dissemos e fizemos coisas ruins e ferimos outras pessoas. Vamos pedir a Deus que nos perdoe, mas também sejamos humildes o suficiente para tentar fazer as pazes quando pudermos. Quem você precisa perdoar e esquecer? Alguém de muito tempo atrás pode ser um pai, um amigo ou um cônjuge. Pode ser você mesmo. Outra pessoa também pode precisar ser perdoada. Como Jesus deixa claro, não podemos apenas pedir a Deus que nos perdoe. Também precisamos perdoá-lo. Precisamos nos desapegar da nossa raiva. Não importa quão fortes sejam nossas orações ou quão livres desejemos nos sentir. Quando você rezar esta parte da oração do Senhor, não apenas diga as palavras. Elas são o que eu quero dizer. Permita que elas o transformem. Além disso, preste atenção aos nomes que Deus lhe dá. É importante perdoar, mesmo que seja difícil. Quando você finalmente se livrar desse peso, perceberá que ele não estava apenas impedindo os outros, estava impedindo você também. Além disso, não é assim que Deus quer que você viva. O Espírito Santo quer que você preste atenção em alguém na sua vida que está com raiva agora. Esta mensagem liberta essa pessoa. Ao compartilhar esta palavra profética, você não está apenas enviando um vídeo, você também está dando a todos na sua rede o poder de fazer a diferença em suas próprias vidas. Conte isso a eles agora mesmo e seja um agente de libertação. Batalha de oração pelo mundo espiritual. Não nos deixes cair em tentação. A seguinte parte da oração do Senhor nos prepara para as lutas que virão. Quando perdoamos, nos libertamos das correntes do passado. Jesus nos diz para orar: não nos deixes desviar. Mas você já parou para pensar nisso? Por que Deus nos tenta, afinal? Essa frase pode ser difícil para alguns, porque parece que estamos pedindo a Deus para não fazer algo que Ele normalmente faria. Mas não era isso que Jesus queria dizer. Isso fica muito claro na Bíblia.
Tiago 1,13 diz que Deus não é tentado pelo mal e não tenta ninguém. Então, por que Jesus orou por isso? Fomos ensinados a permanecer espiritualmente alertas porque nem sempre podemos evitar a tentação. A palavra grega peirasmos é frequentemente fonte de discordância entre os teólogos. Essa palavra pode significar teste, como em um teste de fé, ou tentação, como no desejo de fazer o mal. Muitas pessoas interpretam essa oração como uma súplica. Não nos deixes desanimar quando formos tentados. A Bíblia diz que Deus não nos tenta. Essa oração demonstra muita humildade espiritual. Você certamente cederá à tentação. Todos nós temos que lidar com isso. Mateus 4 diz que Satanás até tentou levar Jesus a fazer coisas ruins no deserto. Não é a tentação em si que é errada, mas sim ceder a ela. Jesus nos ensina a orar por segurança antes mesmo de entrarmos em batalha por causa disso. Acredite ou não, quantas vezes as pessoas deixam o pecado, o vício ou más escolhas acontecerem porque não estavam prestando atenção. Suas orações não eram para lutar contra a tentação. Elas apenas esperavam ter força suficiente para dizer não naquele momento. Jesus, por outro lado, diz que devemos lutar contra a tentação assim que ela surgir. Pedimos a Deus que nos ajude a nos afastarmos dela, se Ele puder. Sejamos honestos. Isso significa que somos fracos. Ao contrário dos antigos estoicos, que tinham certeza de que podiam lidar com qualquer desafio, os cristãos oram para não serem testados além de suas capacidades, pois sabem que todos podem falhar sem a ajuda de Deus. A tentação não se resume à fraqueza. É também um plano bem elaborado. É aí que entra a guerra espiritual. O mal nos observa. Ele conhece nossos hábitos e o que não percebemos que nos torna fracos. Não é que ele tente nos levar a ceder a coisas que não queremos. São as coisas que consideramos mais difíceis. É por isso que Jesus diz que devemos orar assim todos os dias. Quer você saiba ou não, há uma batalha constante pela sua mente, sua pureza, seu foco e sua honra. Se você não tiver proteção espiritual, lutará contra o mal sem armas. Observe Pedro. Antes de ser preso, Jesus disse aos seus seguidores: Satanás pediu para peneirar todos vocês como trigo, mas eu orei por você, para que você guardasse a sua fé. Lucas 22, 31 a 33. Jesus orou por Pedro e também o instruiu a ser forte. Mas o que Pedro fez? Ele acreditou que era forte. Não deu ouvidos à advertência de Jesus quando foi tentado e o negou 3 vezes. Isso é diferente de José em Gênesis 39. Quando a esposa de Potifar tentou usar seus encantos contra ele, ele não discutiu nem lutou por conta própria. Ele se escondeu. Afastou-se da tentação imediatamente com o próprio corpo. É isso que diferencia os que permanecem firmes dos que caem. As pessoas que permanecem firmes oram antes mesmo de serem feridas, não depois de caírem. Elas se antecipam ao ataque. Suas orações não são apenas para ter força para lutar. Elas também pedem a Deus que as ajude a entender como se manter fora da situação. Além disso, aqui está algo poderoso. Deus não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Se você acreditar no que diz 1 Coríntios 10:13, Ele lhe mostrará como escapar quando você sentir vontade de desistir. Ou seja, sempre há uma saída. Deus sempre nos dá uma saída, mas precisamos estar prontos para aproveitá-la. Então, o que devemos fazer com esta parte da oração do Senhor? Para começar, precisamos permanecer alertas. Estejam alertas e sejam sensatos. Diz 1 Pedro 5:8. O diabo, que é o seu inimigo, anda ao redor como um leão faminto, procurando alguém para devorar.
Não podemos relaxar, porque nosso inimigo está sempre procurando uma brecha. Em seguida, precisamos ter cuidado com as pessoas que influenciamos. A tentação muitas vezes vem das coisas em que pensamos, como coisas divertidas, pessoas com quem conversamos e relacionamentos. Se você está lutando contra a luxúria e faz coisas erradas, está piorando aquilo que está orando para impedir. Estar perto de pessoas que lhe fazem mal tornará mais difícil controlar seu temperamento. Terceiro, não devemos apenas fugir do pecado, devemos correr para Deus. Muitas pessoas tentam resistir à tentação sozinhas. Não basta apenas resistir. Tiago 4,7 diz: portanto, sujeitem-se a Deus, lutem contra o diabo, e ele fugirá de vocês. Primeiro, rendam-se a Deus, depois, lutem. Preste muita atenção à ordem. Você não está apenas lutando contra o pecado, você também se preenche com algo melhor. Quando a tentação surge, você ora apenas contra ela ou também ora contra ela antes que ela apareça? Você está espiritualmente alerta ou está deixando o inimigo te pegar desprevenido? Jesus nos ensinou essa parte da oração por um motivo. A batalha e a tentação são reais e falharemos se não estivermos preparados. Mas há boas notícias. Deus já nos deu o que precisamos para vencer. A questão é se usaremos esses recursos. Ou seja, se entendermos o que Jesus ensinou, essa oração não é apenas algo que dizemos, é algo que fazemos. O que podemos aprender com esta oração? Essa oração não muda a mente de Deus, ela nos muda. Essa é a lição mais importante que podemos aprender nesta jornada através da oração do Senhor. Pense nisso. Quando oramos, com que frequência agimos como se precisássemos provar a Deus que Ele deveria fazer algo ou se importar com as nossas necessidades? Mas Jesus não nos deu uma oração para nos convencer de algo. Ele nos deu uma oração para alinhar nossos corações com o poder de Deus, em vez de com os nossos problemas. Esse tipo de oração transforma nossas prioridades e nossa fé quando a fazemos com entendimento. Por isso Jesus não disse aos seus seguidores para orarem pelo crescimento dos seus próprios reinos, pela realização da sua própria vontade ou pelo seu próprio sucesso. Ele os ensinou a orar primeiro pelo reino de Deus, depois pela sua vontade e, por fim, pela sua presença. Porque quando oramos assim, estamos pedindo a Deus que nos transforme, e não apenas as nossas circunstâncias. Como podemos usar essa oração em nosso dia a dia? Primeiro, precisamos mudar a forma como oramos. Na oração, não dizemos apenas uma coisa, falamos com Deus. Usamos a oração como uma lista de tarefas. Quando chega a nossa vez, dizemos o que precisamos e seguimos em frente. Mas e se orássemos como Jesus nos ensinou? O que aconteceria se começássemos reconhecendo Deus como nosso Pai? E se louvássemos verdadeiramente o seu nome e nos maravilhássemos com quem Ele é antes de pedirmos qualquer coisa? E se parássemos de falar e ouvíssemos? Em segundo lugar, precisamos fazer o que dizemos que faremos. Se dizemos, seja feita a tua vontade, temos que abrir mão da nossa. Não podemos pedir a Deus que faça o que Ele quer e depois nos recusarmos a fazê-lo. Não podemos pedir o pão nosso de cada dia e nos preocupar com o amanhã ao mesmo tempo. Se ainda estivermos com raiva, não podemos pedir perdão. Em terceiro lugar, precisamos deixar que esta oração transforme a nossa visão de mundo. Cada parte desta oração contradiz o que a sociedade nos diz para pensar. O mundo nos diz para cuidarmos de nós mesmos, mas Jesus nos diz para dependermos do Pai. Jesus nos diz para buscarmos primeiro o reino de Deus, enquanto o mundo nos diz para construirmos o nosso próprio.
As pessoas no mundo nos dizem para lutarmos por justiça, mas Jesus nos diz para perdoarmos. É por isso que a oração do Senhor é tão poderosa. Não são apenas palavras, é um modo de vida. Ela transformará tudo se a vivermos de fato. Imagine o que aconteceria se parássemos de orar para que nossos próprios planos se realizassem e começássemos a orar para que o reino de Deus viesse. Imagine se parássemos de tentar controlar tudo e confiássemos em Deus para nos prover todos os dias. Pense no que aconteceria se perdoássemos verdadeiramente os outros da mesma forma que gostaríamos de ser perdoados por Deus. O que aconteceria se parássemos de travar batalhas espirituais sozinhos e, em vez disso, pedíssemos a Deus que nos salvasse? Esta oração é um convite para mudar a forma como você vive, como você pensa e como você confia. Em outras palavras, será que realmente oramos da maneira que Jesus nos ensinou? Ou apenas repetimos palavras sem perceber o seu significado? Porque você nunca mais orará da mesma forma depois de compreender plenamente os ensinamentos de Jesus. Você nunca mais falará com Deus da mesma maneira. Você perceberá que a oração do Senhor é mais do que algo que repetimos incessantemente. É o grito de guerra daqueles que vivem pela fé. Para concluir, a oração nunca foi concebida para ser apenas um hábito. É isso que a oração do Senhor nos ensina. Ela foi concebida para ser uma ferramenta, um plano e uma forma de nos mantermos conectados com o Pai. Mas para muitos de nós, orar é apenas algo que fazemos porque nos ensinaram a fazer, e nem sequer sabemos o quão poderosa ela é. Veja bem, a coisa mais importante que aprendemos com a oração do Senhor é que orar não é apenas falar, é entregar-se. Observem bem, Jesus não deu apenas aos seus discípulos uma oração para repetirem indefinidamente. Ele mostrou-lhes como orar de uma forma que transforma o ambiente, alinha os seus corações com a vontade de Deus e os prepara para a batalha espiritual. Essa oração tinha o propósito de nos transformar. Não era apenas algo que tínhamos de fazer. A verdadeira questão é se você está realmente orando ou apenas repetindo palavras, porque são coisas diferentes. Quando dizemos Pai Nosso que estás nos céus, paramos para pensar que estamos falando com aquele que criou o universo e que ele nos chama de seus filhos. Dizemos, santificado seja o teu nome. Mas será que realmente sentimos isso? Pensem como vivemos, falamos e pensamos. Honramos o seu nome? Quando oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Será que realmente queremos o que ele quer? Ou será que queremos que ele abençoe os nossos planos? E quanto a o pão nosso de cada dia nos dai hoje, será que realmente confiamos em Deus para o hoje? Ou estamos tão preocupados com o amanhã que não percebemos como ele está cuidando de nós hoje? Se dizemos, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, será que realmente queremos dizer isso? Porque, sejamos honestos, alguns de nós ainda guardam rancor, ainda alimentam mágoas e ainda se recusam a mostrar a Deus a misericórdia de que tanto precisamos. Estas não são apenas palavras, é um grito de guerra, uma promessa de depender de Deus, de fazer o que Ele diz e de viver uma vida diferente. Vamos focar em nós. Você orará uma parte diferente da oração do Senhor depois de hoje. Talvez seja a solução para você desistir de tentar controlar tudo e deixar Deus agir. Talvez seja aprender a confiar que Ele cuidará das necessidades diárias em vez de temer o futuro. Pode ser um sinal de que você precisa perdoar e se libertar da raiva que tem dominado sua vida por tempo demais. Ou, quem sabe, a maior mudança em sua vida de oração aconteça
quando você parar de orar por rotina e começar a orar com fé, desejo e compreensão. Você nunca mais orará da mesma forma depois de realmente entender a profundidade desta oração. Precisamos fazer mais do que apenas recitá-la. Precisamos vivê-la. Ao nos despedirmos, quero que você reflita. Você realmente acredita no que diz ou está apenas repetindo palavras? Porque a diferença entre essas duas coisas mostrará a verdadeira força de suas orações. Oração final. Uma oração poderosa do Pai Nosso. Se há algo que sabemos sobre a oração do Senhor, é que ela é mais do que apenas um conjunto de palavras. É um plano, uma declaração de dependência de Deus. Agora que estamos quase terminando, não vamos apenas falar sobre essa oração. Vamos orá-la da maneira como Jesus nos ensinou, com força, entendimento e fé. Então pare um instante onde você está agora. Não acelere o coração. Não fique apenas pensando nessas palavras. Deixe-as penetrar em seu coração. Deus, nosso Pai Celestial, nós nos aproximamos de Ti como Teus filhos, não como órfãos ou estrangeiros. Somos Teus filhos e filhas. Tu não estás longe nem inacessível. Confiamos em Ti porque Tu és o nosso Abba, o nosso Pai. Que o Teu nome seja santo. Nós Te honramos, Senhor. Declaramos que Tu és santo e que o Teu nome é maior que todos os nomes. Que as nossas vidas demonstrem a santidade disso. Que as coisas que dizemos, fazemos e pensamos honrem o Teu nome em vez de o envergonharem. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, nós nos rendemos, não à nossa vontade, mas à Tua. Que o Teu reino reine sobre as nossas vidas, os nossos lares e as nossas cidades. Que a Tua justiça nos transforme. Queremos viver no Teu reino, não apenas orar sobre ele. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Senhor, confiamos em Ti para hoje. Não nos deis apenas comida. Dá-nos tudo o que precisamos: alimento, sabedoria, força e paz. Ensina-nos a não nos preocuparmos tanto com o futuro e a nos concentrarmos em como Tu estás cuidando de nós agora. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Imploramos-Te, ó Deus, que tenhas misericórdia de nós. Pecamos significa falhamos, mas porque nos perdoas, escolhemos perdoar aqueles que nos magoaram, mesmo que não mereçam ou não tenham pedido desculpas. Deixamos para lá, esquecemos, porque nos perdoas ainda mais. Por favor, não nos desvie do caminho, livre-nos do mal. Pai, precisamos do Teu poder. O inimigo espreita como um leão, pronto para matar. Há muitas tentações, mas sabemos que já encontraste um caminho para escapar. Não nos deixes cair. Cuida das nossas famílias, das nossas mentes e dos nossos corações. Protege-nos com a Tua ajuda. O reino, o poder e a glória sempre serão Teus. Senhor, Tu reinas. Não importa o que aconteça no mundo ou o quão difíceis as coisas fiquem para nós. Tu és Rei e Rainha. Obrigado por seres a nossa esperança e confiança. Nós Te louvaremos hoje, amanhã e sempre. E se você orou com o coração aberto, você não apenas fez uma oração, você fez acontecer. Clique no botão curtir para mostrar que concorda com o que Deus fez aqui hoje. Deve ser uma ação física que complete esse acordo espiritual e inicie o fluxo da graça de Deus em sua vida. Além disso, não deixe que essa bênção termine em você. Seja aquele que Deus usa para levar essa transformação a outras pessoas. Envie este vídeo para seus amigos e familiares, agora mesmo, para que esta palavra profética e seu poder entrem em suas vidas. A partir de agora, não se limite a recitar a oração do Senhor. Faça-a com sinceridade. Transforme sua vida com ela. Ela deve mudar a forma como você pensa, como você vive e como você caminha com Deus. E se esta mensagem falou com você,
Confira os e-books que indicamos na descrição, caso queira orar com mais profundidade. Você deve usar o que aprendeu hoje todos os dias. Esses recursos foram criados para ajudá-lo a crescer. Ao sair, por favor, compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-lo. A oração é para todos, não apenas para você. Antes de concluirmos esta mensagem, você precisa ouvir isto com atenção. Você foi guiado até aqui por orientação divina. Isso não é aleatório. Isso não é coincidência. O arcanjo Miguel dirigiu esta mensagem diretamente a você. Ele está te chamando para um espaço protegido e abençoado, onde milagres acontecem, portas se abrem e a ajuda divina age rapidamente. Esta verdade é simples e poderosa. Quando você segue esse chamado, as bênçãos não apenas chegam, elas se multiplicam, elas se fazem presentes em todas as áreas da sua vida, com força e clareza. Neste momento, o arcanjo Miguel está lhe dando acesso direto a ensinamentos sagrados, proteção espiritual e orientação que estão ocultos do mundo. Este é o seu momento de entrar em um círculo escolhido para aqueles que estão prontos para o crescimento espiritual, apoio divino e avanços acelerados. Não deixe que este momento sagrado passe despercebido. Sua trajetória de sucesso já começou. Basta dar um passo à frente. Toque no link na descrição e entre no círculo íntimo do arcanjo Miguel para nunca perder as mensagens destinadas especificamente à sua vida, ao seu caminho e ao seu destino. Se você sentir o chamado para se aprofundar, o link também está no comentário fixado. E se o seu coração lhe inspirar a apoiar esta missão, você encontrará um link para me oferecer um café. Sempre opcional, sempre bem-vindo. Dê esse passo agora. Sua bênção está à sua espera. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e comente. Eu aceito, para acolher mais luz divina em sua jornada.